Oi, tudo bem? Hoje eu venho trazendo uma entrevista especial, porque apesar de nosso quadro aqui se chamar Bate-Papo Brasileiro, todo falante de português é muito bem-vindo. E hoje nós temos um falante de português lá de Portugal. É o Pedro Campos, da plataforma portuguesepedia.com. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, escutar algumas expressões portuguesas e ver dois sotaques internacionalmente diferentes, né? Tipo, porque um é brasileiro, que é o meu, e o outro que é de Portugal, escute a nossa entrevista. Como pode ser um pouco desafiador escutar dois sotaques tão diferentes na mesma gravação, eu tenho a transcrição dessa entrevista completa na descrição desse episódio, né, nas notas do show. Lá você vai encontrar um link, você clica no link e vai ter acesso à transcrição. A transcrição dessa conversa é aberta para todo mundo, então dê uma olhada, leia enquanto escuta, né, vai acompanhando aí e depois imprima, porque vai ser uma boa coisa para você estudar depois. Então, agora nós vamos para a nossa entrevista do nosso bate-papo brasileiro com o professor português de português, Pedro Campos. Prontinho, agora estamos gravando, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, porque é um convidado internacional, mas cuja língua, cujo idioma é o mesmo que eu falo. Nós estamos aqui com Pedro, de Portugal. Pedro, bom dia para você. Olá, bom dia ou boa tarde, talvez, porque onde eu Nós... estou já passa do meio-dia, sim. Oh, uau! Bom, então vamos começar. Já almoçou, né? Já almocei, sim, e já dormi uma sesta. Ok. É sempre muito bom. É bom saber que esse costume é compartilhado pelas nossas culturas. E aí eu queria saber primeiro, Pedro, meu público conhece você um pouco porque eu mandei alguns e-mails, já compartilhei algumas coisas no site, mas gostaria de ouvir uma apresentação sua. Como é que normalmente, tipo, uma pessoa que você não conhece, você vai ali conversar com ela, como é que normalmente você se apresenta para ela? Tipo, oi, eu sou Pedro e o que mais? Sim, sou Pedro, sou bom rapaz. Eh, sim, eu vivo, portanto, eu sou de Portugal, nasci e cresci lá, e depois, mais tarde, por diversas razões, aliás, há uma razão específica, eu vim para a Suécia fazer um mestrado e por aqui fiquei. Entretanto, tinha a minha namorada, gosto do país. E, e entretanto, também ao longo dos anos, isto já vai há bastante tempo, 2011 foi quando eu vim para a Suécia. Entretanto, também comecei a ensinar português para suecos que estavam muito interessados em Portugal. Sim. Ah, E, e depois, a partir daí, as coisas foram se desenvolvendo. Basicamente é isso. uhum. Olha, isso é muito interessante. Então, tipo, você chegou aí na Suécia para fazer o mestrado, gostou do que viu e acabou ficando de maneira permanente. Sim, já lá vão 14 anos, pode-se dizer que é permanente. E eu também nunca senti assim uma vontade, um desejo de voltar para Portugal. Quando eu digo Uhum. voltar, voltar, voltar para viver lá. Portanto, sim, para mim é permanente, certo? Ah, perfeito. E agora eu tenho aqui várias perguntas para você, mas antes eu queria saber, você vem de Portugal, nascido e crescido lá. De que região de Portugal você vem? Lá do norte, eu nasci numa terra chamada Barcelos. Uhum. É relativamente conhecida porque um dos símbolos de Portugal é o galo. Não sei se tu Ah, já reparaste. E o galo vem de Barcelos, é o galo de Barcelos. De qualquer das formas, Barcelos fica no norte do país e eu nasci e vivi lá até aos meus 9 anos. Depois, os meus pais mudaram-se para Braga, que é muito perto de Barcelos, fica a 18, 20 quilómetros. Portanto, é região nortenha, Minho, chama-se Minho, a região, e uhum. sim, sou de lá, cresci lá. Oh, uau. E além do galo,
Tipo, tem alguma coisa que essa região acabe sendo conhecida, pela qual essa região acabe sendo conhecida? Talvez, porque eu escuto muito alguns podcasts de Portugal, tem dois que eu gosto muito. Um é o Extremamente Desagradável com a Joana Marques, e eu acho ela Sei, conheço. muito divertida. E tem um que eu acho que se chama Transmitido em Horário Pobre, que é também um outro de comédia, que era para ser em horário nobre, mas vamos lá, é outra coisa. E eu escuto eles falando muito das regiões e falam de características. Aí, se você fosse dizer para as pessoas características lá do norte, o que é que marca o norte e diferencia ele de outras regiões lá? Hum, do ponto de vista geográfico e paisagístico, pode-se dizer que o norte é um pouco mais um terreno mais acidentado, tem mais colinas, mais montes, tem mais verdura, chove muito mais. Portanto, Hum, falando do clima e da geografia, é mais densamente populado, há mais pessoas a viver no norte do que no hum, sul, há ah, mais indústria a nível económico, existe o setor industrial é mais forte no norte do que no sul. A nível cultural, posso dizer que, claro, que a cozinha é muito, é muito especial, os pratos que nós temos no Minho, mas isso, a gastronomia em Portugal, toda ela é interessante. Portanto, eu não vou dizer que a gastronomia no Minho é mais interessante do que noutras regiões, mas sim, vamos ter uma gastronomia muito distinta. A nível de vinho, por exemplo, temos o vinho verde, que é específico dessa zona, ali o Alvarinho, a Casta Alvarinho, vem ali de Monção, por exemplo, junto à fronteira com a Galiza. uhum, Um, e a nível cultural, eu posso dizer que o Norte é mais conservador. hum, Tipicamente, a nível político, por exemplo, as pessoas no Sul são mais de esquerda, se simplificarmos o espectro político entre esquerda e direita. No uhum. Norte, as pessoas tendem a ser mais conservadoras, tendem a ser mais religiosas, por exemplo. Ah, Portanto, sim. Hum? muito interessante, eu não sabia. Então, ao contrário do Brasil. No Brasil, o sul politicamente tende a ser mais conservador, o norte, ou o nordeste especificamente, tende a ser um pouco mais de esquerda, para a gente simplificar tudo isso. Mas aí, de comida, eu tenho alguns alunos que viajam para Portugal com frequência, e aí eles falam também muito da comida. Tem arroz de marisco, se eu não me engano, que é uma coisa que eu quero muito provar, mas não tive a chance. Só que agora, vamos lá. Você saiu lá do norte de Portugal, foi para ir para a Suécia. Aliás, foi do norte para o sul, depois do sul para a Suécia. E como foi a adaptação para você? Porque, assim, eu acho que é bastante diferente, não? Sim. Antes disso, só dizer que arroz de marisco é um dos meus pratos favoritos e isso encontras em todo o território nacional, é popular em todo lado. Sim, Uhum, houve alguns aspectos, assim, de uma forma geral, eu gosto muito da cultura sueca e claro que a gente, à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos apercebendo de novas dimensões da cultura, mas o impacto inicial, de uma forma geral, foi positivo. Obviamente que algumas coisas, houve um certo choque, por exemplo, a nível de estar, a tua linguagem corporal, a forma como falas, o volume com que projetas a ah, tua voz, tudo isso eu fui-me apercebendo, fui tendo sinais muito subtis, uhum, e fui naturalmente ajustando, porque as pessoas aqui são um pouco mais contidas, quando falam umas com as outras, não falam ao mesmo tempo, são ótimos ouvintes, deixam as pessoas falar até está tudo completo e depois sim tomam a vez. Portanto, eu lembro-me perfeitamente que era quase, sim, não foi muito fácil. Na altura reparava muito que quando interagia com suecos, as pessoas ficavam um pouco a olhar para mim como quem é pá, tu, tu de onde vens? Não a dar ideia que eu era um pouco selvagem, mas quase. Depois, outra coisa que eu também me lembro muito bem, sendo criado em Portugal, eu não sei no Brasil, mas eu sempre fui, na minha educação, para mim era muito natural, por exemplo, entro num edifício, vem uma senhora atrás de mim, eu abro a porta e deixo a senhora passar primeiro. A mesma coisa se entro num transporte público, não é? A gente diz autocarro, vocês ônibus. uhum. Aqui eu comecei a ter aqueles olhares tipo, mas porquê é que me estás a deixar ir primeiro? Como quem? Estás a ter uma atitude condescendente porque não há diferença nenhuma entre homem e mulher. A nível de género, aqui reparei que
está noutro, é outro campeonato no que toca ao feminismo e à igualdade de género. Aqui as coisas Uhum, são um pouco diferentes. E sim, foram esses aspectos culturais, eu acho, que levou algum tempo para eu me adaptar. Mas de uhum. resto, as pessoas falam muito, imigrantes cá na Suécia falam muito que é difícil com o clima mais frio, com dias muito curtos. Eu isso por acaso Hum. não sinto que foi um choque no sentido em que eu não acho que seja negativo. Eu estou bem integrado nesse aspecto. Sim. Uhum. Hum, Ah, muito interessante. E hum, só para confirmar o que você disse, aqui no Brasil também é a mesma coisa. Se tem uma pessoa hum, mais velha ou uma mulher, a gente geralmente hum, dá a passagem, diz vai na frente, pode entrar. E no ônibus também a gente pergunta: você quer se sentar? Aí a pessoa, não, não, obrigado. Não, mas hum, sente. Aquela insistência assim, um pouco condescendente de fato, às vezes. Mas hum, então, tem dois aspectos aí que eu estou curioso para saber. Primeiro, você chegou, se adaptou relativamente legal, teve aquela parte cultural, mas clima, essas coisas não foram ali um obstáculo lá tão grande. Só que, duas coisas que eu queria saber. A primeira é sobre comida, né? Porque tipo, é parte importante da nossa vida. E a segunda é sobre idioma, eu vou chegar lá já. Mas como foi a adaptação ao paladar? Ao nível de paladar, tipo, é um choque a comida daí ou é muito boa hum, também? Como é que é? hum, hum. Para dizer a verdade, a comida sueca quase não se vê, porque quando tu vais na cidade, quando tu vais dar uma volta, tu vês restaurantes de toda a parte do mundo, mas restaurantes suecos quase que não existem. Existem restaurantes com comida tradicional, mas não é uma coisa popular. Aqui Hum, o mais popular é ir a restaurante italiano, é ir a restaurante indiano, paquistanês. hum. Há comunidades do Médio Oriente um, muito forte ali da zona do Líbano, do Iraque, do Irão. Então há muitos restaurantes dessa área. Depois, claro, Brasil, Itália, não é? Toda essa cultura, a China, restaurantes chineses, está muito representado. E então a comida sueca nunca foi uma coisa de início Hum. que eu experimentei. Ao longo do tempo fui conhecendo, sim, conhecendo algumas características. Uma delas, por exemplo, aqui é muito. Não sei se conheces o arenque, para nós não é um peixe muito popular. Sim, é Uhum. muito popular cá. De uma forma geral, eu acho que a comida sueca tradicional é, não queria dizer rude, mas é muito simples, é muito do campo, porque se tu pensares, a Suécia é um país que enriqueceu não há muitos anos, há muitas décadas. A Uhum. Suécia era um país muito pobre e Ah, era um país muito rural, com um clima relativamente difícil, e então tu podes imaginar que a comida era uma comida mais de subsistência, não é? Muitas raízes, hum. pronto, muitas couves, e isso ainda hoje faz parte dos pratos mais fortes suecos. Mas não é uma coisa que o próprio país tente promover. Quando nós falamos Ah, de Suécia, se calhar essa também é a tua ideia. Quando se fala de Suécia, a gastronomia nunca aparece assim no mapa. Não sei se concordas com isso ou não. concordo, sim. Realmente nunca ouvi falar. Nós vamos naquele restaurante sueco. Não. Exatamente, não. Por alguma razão é. Hum, Bom hum, saber. sim. Ai, e desculpa interromper você. Antes de continuarmos, você tem mais alguma coisa a falar sobre esse ponto? Sim, tu perguntaste-me sobre a comida e o que é que foi mais? Eu agora. Ah, na segunda parte, que é o idioma. O Porque, idioma, tipo, sim. Hum, você chegou aí hum, foi se adaptando para falar o idioma local, mas também para ensinar o português. Então, eu quero hum, saber as duas faces dessa moeda. Primeiro, como foi hum. a adaptação E sim, eu vou linguística também? começar. Oh, Sim, desculpa. eu vou falar um pouco da adaptação linguística porque acho que é um ponto muito interessante e foi Hum, também uma experiência que mais tarde deu origem ou contribuiu para que eu começasse a ensinar português. Porque a ah, minha imersão no ensino de português veio mais tarde, veio ali por volta de 2016, hum, 2015. Eu cheguei à Suécia em 2011. uhum, Relativamente portanto, à aprendizagem da língua, eu já não aprendia uma língua há muitos anos, porque eu já vim para cá, já tinha 28 ou 29 anos e já há muitos anos que não aprendia um novo idioma. Na altura falava bem o inglês e algum espanhol ou portunhol, como a gente diz. Portanto, quando eu decidi ficar cá e aprender a língua, isto é em 2013,
Hum, Foi um pouco um choque nesse sentido. Eu já não estava habituado a aprender outro idioma. E o sueco não é uma língua românica, é uma língua que está um pouco mais distante, é indo-europeia, mas ainda assim, a nível de estrutura, é um pouco mais distante. Uhum. Contudo, o que para mim foi mais desafiante foi a parte da pronúncia, porque existem sons na língua sueca que nós não temos de todo, principalmente para mim, sons vocálicos. Eu vou-te dar três exemplos. Nós aqui temos um que nós falamos no início em off, o E. Então, eu vivo em Uhum. Malmo. Em Portugal, as pessoas vão dizer Malmo, mas na verdade chama-se Malmö. É. Então é este é. Depois temos um som que está entre o A e o E. E então é Hum. A. E depois temos um som que está entre o I e o U, que é I, Ah. I. E depois ainda temos outro som vocálico, que é este O. Ou seja, estes quatro sons são inexistentes na minha língua materna e demorou bastante tempo até que o meu cérebro realmente conseguisse captá-los, ouvir. E antes Hum. de eu ter conseguido realmente notá-los e ouvi-los, eu também não Uhum. conseguia reproduzi-los, porque as duas Ah. coisas têm uma ligação, certo? A gente tem que conseguir primeiro descodificar, ouvir, registar, para depois ser Uhum. capaz de reproduzir. Isso demorou Sim. bastante tempo, e uma das razões foi que eu, quando comecei a aprender o sueco, eu não dei importância nenhuma à pronúncia. E essa experiência pessoal que eu tive é uma das principais razões pelas quais eu insisto muito na pronúncia quando escrevo artigos, quando dou aulas, porque acho que se a gente desenvolver um bom entendimento do sistema fonético da língua que estamos a aprender, isso vai ser um catalisador, vai nos ajudar muito, vai desbloquear o processo. Porque a partir do momento em que tu consegues ouvir melhor os sons e consegues reproduzir, é um círculo virtuoso, não é? Ficas com mais Sim. confiança, consegues entender mais, portanto vais ter sempre aquele feedback loop muito positivo. Hum. Olha, eu gostei porque isso é um ponto também que eu reforço com os alunos, essa parte da pronúncia. Então, só voltando aqui, você não deu muita importância lá no começo aos sons, à pronúncia, mas depois desse tempo todo aí, trabalhando, morando na Suécia e estudando, percebo que você está reproduzindo os sons muito bem. Eu não falo sueco, mas para mim parece bem sueco a maneira que você fala. Hum, então, Sim. diga, diga. Não, nada, podes continuar. Ah, ok. Então, agora eu tenho uma outra pergunta, né? Porque você falou. A gente ainda vai ter uma outra conversa para falar mais sobre isso, porque eu acho muito interessante os seus conhecimentos e acho que os ouvintes vão se beneficiar bastante de saber exatamente como é que eles podem melhorar, porque, tipo, você tem essa experiência, uma experiência longa com um idioma bem diferente do seu idioma materno. Agora, para ensinar português, porque primeiro você disse que tinha alguns suecos que são muito interessados em Portugal, e na língua portuguesa também. Primeiro, como é que você começou a ensinar? Tipo, de onde veio a ideia? Você, ah, eu acho que veio parte do seu aprendizado, mas eu quero saber exatamente como foi que começou. Então, eu tinha uma amiga brasileira, Uhum. e ela, portanto, vivia aqui nesta região e estava a dar aulas num instituto. É um instituto pós-laboral, ensina diferentes disciplinas, também línguas, para Oh. pessoas de todas as idades que queiram aprender coisas novas, não é? E ela estava a ensinar português. Na altura, isto estamos em 2015, e na altura ficou relativamente popular Portugal, porque havia um Uhum. acordo entre Portugal e a Suécia para reformados, pessoas aposentadas, Uhum. a nível de imposto, que as pessoas durante X anos não pagavam imposto nem na Suécia nem em Portugal, e de repente Oh. a Espanha já era um destino popular para aposentados, de repente Portugal apareceu no mapa e começou a aparecer procura para aprender português, porque as pessoas queriam se preparar antes de darem o salto para Portugal, queriam aprender a língua e Sim. muito bem. E Uhum. essa minha colega, na altura estava a dar aulas e eu acho que lhe apareceu outra oportunidade de emprego e ela falou comigo e perguntou-me: Uhum. Olha, eu tenho estas turmas e agora não posso continuar, tu queres continuar o meu trabalho?
E eu, na altura, estava à procura de emprego, tinha disponibilidade e tinha essa experiência fresca de ter aprendido sueco. E, portanto, eu Hum, tinha tido essa experiência de ter estudado a gramática sueca, tinha todos esses conceitos gramaticais frescos na minha mente, tinha tido uma inspiração muito forte dos meus professores que eu gostava muito, que me ensinaram sueco a nível pedagógico, se senti muito inspirado nessa altura, e isso uhum, tudo contribuiu para que eu dissesse sim, pareceu-me hum, interessante, vou tentar. E então foi assim que eu comecei a dar aulas, portanto, em sala de aula, portanto, cara a cara. uhum. E sim, foi dessa forma. Ah, que legal. E, tipo, então você estava ali basicamente com a faca e o queijo na mão. Aí eu só queria fazer uma pequena observação. Eu agradeço muitíssimo a sua simpatia por utilizar também uma palavra que a gente conhece, porque quando você disse que na época Portugal estava muito, era muito popular como destino para reformados, aí você disse pessoas aposentadas, que eu sempre quando escuto reformados, assim, eu hoje já estou mais acostumado, mas no começo era Hum. tão diferente, eu, reformado. Porque Uhum. geralmente a gente fala reformado aqui no Brasil para aposentadoria especificamente militar. Ah, é um militar Uhum. reformado. Para as outras pessoas, todo mundo civil é aposentado. Mas vamos lá. Então, tenho aqui uma perguntinha sobre essa parte. Estava lá estudando cara a cara. E como foi a experiência? Tipo, quais foram os desafios que você enfrentou logo de cara? Tipo, era difícil trabalhar com português ensinando para pessoas de um background tão diferente? Como é que foi? Hum. Para mim, o principal desafio no início, quando eu comecei a ensinar a língua, foi começar a perceber-me, a pôr-me na situação dos meus alunos. Porque tu, quando Hum, estás a ensinar a tua língua mãe e não tens uma. Portanto, eu estudei economia e eu não fui treinado para ser professor, certo? E de repente eu estava na sala de aula, no papel de professor, a ensinar a minha língua materna. E nessa situação, tu estás muito verde no papel de professor. E é muito fácil nessa situação tu dares coisas por adquiridas que são óbvias para ti, porque é a tua língua mãe. E eu uhum. lembro-me que no início, eu lembro-me que eu ia rápido demais. Ah, Os alunos não acompanhavam. E eu tinha muita pressa. Eu queria dar a matéria. Eu queria, ah, na minha cabeça, eu queria ser produtivo e queria fazer o meu melhor. aham. Eh, e eu não estava consciente de que eu estava a dar coisas por adquirido, que para mim são básicas, e eu pensava, eu posso avançar. Portanto, demorou-me algum tempo para eu reajustar e para eu me começar a ter mais perspectiva e começar a afastar-me mais de mim próprio, como sendo um falante de língua materna, e pôr-me Uhum. mais na posição do aluno que está a aprender uma língua do zero. Hum? Sim. Então, isso demorou algum tempo. Esse foi o desafio Hum. maior. E eu acho que é um desafio tanto para quem já é da área, para quem não é, porque, tipo, a gente, meu background mesmo é linguística, literatura inglesa, essas coisas todas. Mas mesmo assim, a experiência cara a cara é muito importante. Eu acho é um ponto crucial. Se o seu professor, tipo, no seu caso, você, tem a experiência de aprender e também a experiência de ensinar, isso, uma coisa alimenta a outra e tudo fica muito mais fácil e melhor. Bom, eu tenho só uma última pergunta agora para você, Pedro, porque, na verdade, eu tenho várias perguntas. Tem uma. Eu ia falar um palavrão. Não, eu tenho um monte, né? Para não falar um palavrão, uma palavra assim de baixo calão logo a essa hora da manhã aqui no Brasil. Tá, você tem tudo isso, mas e quais são as suas diversões? Porque eu sei, assim, eu já vi nos vídeos que você posta lá no Instagram e também eu vi ali no fundo a silhueta de um violão. É isso que é a parte do seu lazer? Como é que é? Hum, A música sempre foi um aspecto muito importante. A música no sentido de tocar e de cantar. uhum, A minha principal influência musical é realmente bossa nova. Eu gosto, ah, adoro música brasileira e é isso que eu toco, basicamente. Eu toco muita, a maior parte, 95% quando eu pego na guitarra ou no violão para tocar e cantar, vai ser bossa nova e um pouco de MPB. Eu sou muito apaixonado por Caetano, gosto muito das canções dele. ah, Sim, portanto, isso é um aspecto importante. Depois, outras coisas que fazem parte dos meus passatempos, dança
tomou um papel relevante nos últimos anos, Hum, salsa e bachata. Aqui onde eu vivo, em Malmö, para acentuar o uma vida muito ativa. Há muitos eventos sociais, de dança, há muitas escolas, portanto, isso também fez uhum. parte do meu dia a dia. E depois gosto muito, agora no inverno nem tanto, mas no verão, a Suécia é um país maravilhoso, com natureza maravilhosa. E eu Uhum. adoro fazer caminhadas longas, assim, de 2, 3 dias, sabes? Levo assim a tenda às Não. costas e assim vou Sim. com amigos, tá? Tenho assim grupos de pessoas que gostam de fazer isso e Uhum. adoro fazer isso também. Mas isso é mais a partir de talvez março, abril, até setembro, outubro, porque depois fica muito escuro e muito frio e é mais difícil. Bom. E você falou isso, eu tava olhando aqui pro calendário. É mesmo, fevereiro para vocês aí ainda é meio que inverno, né? Tipo, tá saindo da época fria. Porque aqui no Brasil a gente tá com calor, que se eu pudesse eu mandava 20 graus para vocês por aí. Tá, tá quente. Hum, Hum. algum comentário? Diga lá. Não, sim, é interessante porque vocês estão no hemisfério sul, não é? E então, eu Uhum. nem sei, eu nem estou, não tenho a certeza de estás onde, em São Paulo ou onde estás, em que área? Estou em Salvador, graças a Deus. São Paulo hoje tá sofre porque lá chove e é quente ao mesmo tempo. Então, tipo, Salvador tá um pouco melhor. A gente só é quente. Então, ainda agora falei de Caetano, ele é daí, não é? De Salvador da Bahia, ou não? Exato, ele é de. Meu Deus, tem o nome da cidade. Ele é do interior daqui da Bahia, mas ele fez a carreira mesmo em Salvador. Não é Cachoeirinha, é Cachoeira. Eu acho que se chama Cachoeira a cidade de onde ele vem. Que eu, Hum. assim, estou um pouco esquecido. Eu tenho um aluno, na verdade, quando você falou assim, que gosta de Caetano, eu tenho um aluno que é especialista em Caetano. Tudo que eu preciso saber de Caetano Veloso é ele quem me diz. Quando teve os shows de Caetano com a irmã dele aqui em Salvador, ele veio para cá, eu acho uma coisa muito interessante. Mas, voltando para você, Pedro, para encerrarmos essa primeira entrevista, porque essa vai ser a primeira de algumas, e se você me permitir, de muitas, que é uma entrevista muito agradável. Mas agora eu queria saber, tá? Você ensina português, eu já falei com os meus alunos que você ensina português, mas nem todo ouvinte é meu aluno. Então, onde é que os ouvintes podem encontrar você? Hum. Pronto, eu tenho a minha plataforma que se chama portuguesepedia.com, portanto, Uhum, portuguesepedia.com. Tu, se calhar, também uhum, vais deixar isso nas notas do show. Mas, a nível dos social media, também, se me procurarem com o @portuguesepedia, não é? Aquele handle, também me uhum. encontram. Eu estou ativo no Instagram, no YouTube e também tenho uma página no Facebook, não estou tão ativo lá, mas acima de tudo Instagram e YouTube. E depois a Uhum. plataforma, sim. Perfeito. E é uma É plataforma, já agora que eu posso só falar um pouco, é uma plataforma que tem bastantes recursos que estão abertos, mais a nível de artigos, mas depois também tem muito conteúdo áudio e vídeo também, mas é uma plataforma membership, portanto as pessoas assinam uma mensalidade, pronto, é isso, e têm acesso a tudo. Uhum. Perfeito. E, pessoal, como o Pedro bem disse, todas essas informações, contatos vão estar lá nas nossas notas. Vai estar também na transcrição para quem recebe a transcrição. E uma pequena observação: também se inscrevam na lista de e-mail do Pedro, porque eu recebo e-mail semanal que ele manda. Então, sempre tem lá um artigo, uma dica, alguma coisa específica. E, especialmente, se vocês estiverem aprendendo português, também para visitar Portugal, é interessante ver as coisas que o Pedro faz, porque são bem específicas lá de Portugal. Eu aprendo muita coisa com ele. É tipo, aqui, porque eu escuto muita coisa de Portugal, assim, em geral, assisto às vezes a SIC, que é a televisão. E, tipo, é com ele que eu vou pegando a expressão, então é assim que se fala em Portugal? Então, recomendo muito que deem uma olhada, tudo bem? E, Pedro, antes de irmos, você tem alguma palavra, alguma coisa que gostaria de compartilhar com o nosso público? Não, eu só te dizer que foi muito agradável e que fico realmente. Quero voltar, espero que dentro em breve. Há tanta coisa para falarmos, não é? No que toca então a português de Portugal, a português do Brasil, acho que é um tema muito interessante para explorar. E sim, espero que tenhas, olha, que tenhas um bom dia, e até breve. Muito É obrigado. isso de minha Para parte. para você também um excelente dia. Até breve e para vocês ouvintes, lembre-se, consultem as transcrições porque vai estar tudo lá informado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!